Nome: Cláudia Barros, idade 44, profissão: engenheira mecânica por formação, coach por opção. A entrada para o círculo feminino já foi filme mexicano, porque a resistência já começou ali, né? Quando eu participei da palestra da Thaís, do Círculo, né, eu entendi que era um processo muito interessante, que tinha mistérios a serem desvendados, mas eu tinha um percurso ali que eu não me enxergava fazendo, por várias questões. Quando a gente conversou, e eu entendi como é que seria a jornada, né, que eram encontros semanais, eu falei com ela, eu não sei como é que vai ser isso para mim, porque eu não consigo essa disponibilidade. Na verdade, eu não tenho certeza se eu consigo essa disponibilidade. Então, antes de começar o círculo, eu acho que eu tinha um pouco desse lado da resistência muito alto, de não me permitir mesmo, acho que essa é a palavra, de não me permitir viver aquilo que eu poderia viver. E depois do círculo, eu entendo que muitas coisas eu preciso efetivamente viver. E eu posso viver, eu posso me permitir viver. Então, acho que o antes e o depois se resume a uma palavra: permissão. Eu acho que eu tive a oportunidade de viver, entrar em quartos escuros da Cláudia, que eu não tive oportunidade antes. Então, acho que hoje, depois do círculo, eu me vejo mais integrada, eu me vejo mais enxergando esses lugares escuros que existem dentro de mim. E vão existir sempre. Pelo menos é uma coisa que eu tenho entendido e trabalhei isso muito com os encontros, na jornada que a gente fez. A gente trabalhou muito esse olhar, né, de entender que existe como se diz, né, a sombra e a luz, né, o yin e o yang. E que a gente precisa, na verdade, né, o que eu preciso, né, em I Statement, falando sobre mim, que eu preciso aprender a viver esses dois lados e integrá-los. Então, acho que depois do círculo, eu estou muito mais desperta para esse lugar, para esse olhar. Vamos olhar sobre duas perspectivas, né? Sobre a perspectiva pessoal, Cláudia, eu acho que mudou muito o meu olhar com relação ao meu feminino. Ao meu lado mulher, que era um que eu, de certa forma, até recusava, né? Eu negava de enxergar. E viver o círculo feminino me trouxe consciência de que esse lado existe e que eu preciso olhar, que é um lado meu. E aí, por consequência, né, olhando para o outro patamar, né, para outra faceta, né, que é o lado que eu estou dentro de uma família, eu estou dentro de um círculo de amigos, eu acho que me enxergando melhor, né, ou tendo essa oportunidade de me olhar como mulher, eu também permito que outros me enxerguem dessa forma. Então, acho que tudo se expandiu, né? A minha percepção do meu feminino se expandiu e a percepção de outras pessoas também se expandiu. O meu relacionamento com meu marido tem mudado diariamente. E acho que isso veio também depois do círculo, porque tinha muita coisa que eu não olhava, né? E muita coisa desse lado mesmo, do feminino, que eu não dava atenção, achava que era, é besteira, não precisa olhar para isso, né? E tem a ver muito com os ciclos, né, com o ciclo feminino, com viver cada uma das etapas do ciclo, entender quando eu estou mais aberta, quando eu estou menos aberta, quando eu estou mais criativa, quando eu estou menos criativa, quando eu estou mais introspectiva, quando eu estou menos introspectiva. Então, acho que todo esse movimento que o círculo me trouxe, para todo esse olhar, tem alterado muito o meu movimento. Né? O meu movimento pessoal e o meu movimento dentro dos grupos. Eu acho que assim, a mais direta foi do meu marido, né? Porque nos primeiros meses o impacto foi muito grande. Então, foi meio, você está enlouquecendo, precisa ver, porque alguma coisa está acontecendo aí, você está meio surtada. Então, acho que assim, nos primeiros meses que eu acho que eu comecei a me observar,
eu comecei a assustar com algumas coisas. Então, tinha certas coisas que eu mesma não sabia como lidar. Quem dirá quem está do lado de fora, né? Que eu acho que enlouqueceu. Mas eu acho que com o passar das sessões, né, e com os trabalhos que vão acontecendo, né, tanto lá nos encontros quanto fora dos encontros, porque tem todo o processo, né, dos exercícios, da gente viver aquilo que a gente vivenciou no encontro. Então, com o passar disso daí, eu fui meio que processando, né? Então, as coisas foram acontecendo. Mas durante o processo, meu marido foi e tiveram amigas também que falaram comigo, nossa, Cláudia, tem coisas acontecendo aí que você precisa me contar. O que está tão diferente? Por que você está... E coisas que eu comecei a dar atenção, que nem eu falei, a questão do feminino, que eu não me importava muito. Então, vou sair, sai do jeito que tá. E eu comecei a ter esse outro olhar. Então, isso também mudou. E a minha relação com minha filha, que eu acho que é a mais especial dentro de todo o contexto Cláudia Barros, né? Porque eu acho que não é à toa que eu sou mãe de menina, que é exatamente por esse processo, né? Para eu poder enxergar esse outro lado. E eu acho que viver o círculo, para mim, veio numa hora muito boa. Porque a minha filha está saindo do primeiro setênio e entrando no segundo setênio. E eu acho que é esse momento que ela precisa realmente enxergar o lado mulher, começar a enxergar o lado mulher. Eu acho que eu não dava atenção, né? Não permitia que ele aparecesse. E hoje, ela mesma fala, né? Mamãe, hoje você está bonita, hoje você pôs não sei o quê. Então, ela consegue enxergar, ter esse outro olhar que antes eu também não tinha. Então, acho que com ela, principalmente, foi o maior impacto, assim, para mim. Eu nunca tinha vivido uma experiência nesse sentido. Eu já participei de grupos, mas não grupos só de mulheres. Então, primeiro foi uma novidade, segundo foi uma surpresa, por eu entender o quanto aquilo era importante para mim. E aí, eu acho que sim, é muito importante, principalmente porque eu acredito muito na máxima de que ninguém é feliz sozinho. E eu acho que nesse mundo louco que a gente vive, com tantas questões, eu falo muito sobre o poder das nossas escolhas, né? Com tantas opções para a gente escolher hoje. E a gente vive num momento de muita angústia, porque quando a gente tem muita opção, a gente tem muita angústia. Porque a gente tem que tomar uma decisão, que é fazer uma escolha em detrimento de N outras. Então, quando você está em grupo, que você consegue partilhar, que você consegue entender, e talvez a sua escolha seja só você que escolhe aquela escolha. Mas quando você partilha, você consegue ver o outro lado da sua própria escolha. Então, para mim, sim importante estar em grupo. E falando do grupo, da questão do círculo feminino, eu acho que mais do que estar em grupo, é muito importante estar num grupo feminino e de preferência diverso, porque é esse lugar de ver os encontros e os desencontros, né? Porque quando, pelo menos eu me entendo com 44 anos e olho uma pessoa que faz um discurso quando ela tem 28, eu consigo hoje ter uma ampliação, né, daquela minha perspectiva. Então, quando você tem essa diversidade, eu acho que amplia ainda mais o potencial de você entender por que você está fazendo determinada escolha. Então, para mim, sim, é muito importante, sim, vale a pena, e sim, eu acho que deveria existir, ou as pessoas deveriam se permitir também. Eu sei que não é fácil, é fácil falar, é difícil fazer, né? Mas eu acho que todas as mulheres deveriam se permitir viver esse lugar, né? De estar num círculo. Eu fui gerente de projeto muitos anos, né? E é interessante usar a palavra projetar quando a gente fala do ser humano, né? Porque à noite, quando eu geralmente tenho tempo para conversar com meu marido, eu falo com ele, todo dia é uma surpresa. Porque todo dia é um relacionar diferente com a minha filha, né? Só que eu acho que hoje, depois do círculo, eu consigo ter mais abertura para enxergar o feminino dela. Então, para enxergar que ela tem fases também, que ela é espelho de mim. Então, tem muita coisa que me irrita nela, que na verdade não me irrita, não é nela, me irrita em mim e eu tô vendo nela. Então, acho que depois do círculo, eu consigo enxergar isso, né? Que é enxergar que ela é uma mulher em potencial, né?
E ela traz muito da minha parte, né? De parte da minha geometria, de parte do que eu sou. Então é difícil falar sobre projetar. Eu acho que depois do círculo e do que eu vivi lá, com todas as partilhas que a gente teve, entendendo os momentos de vida que cada uma das que estavam lá estavam vivendo, umas com filho, outras sem filho, uma separada, outra não separada. Então, entendendo todo esse movimento, o que eu posso te dizer é que hoje eu consigo ter olhar para ela. E um olhar que eu consigo considerar que ela é um ser humano, uma mulher, né? E que ela vai ter as fases dela e que eu vou ter que saber entender. Porque hoje eu consigo me olhar também assim. Então tem dia que eu tô péssima e tá tudo bem. Porque eu acho que é tudo bem estar nessa fase, né? De não estar tão bem. Então acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu não sei dizer se eu saberia projetar como eu vou... Não sei dizer, não sei. Acho que essa é a resposta, eu não sei. Mas eu estou muito aberta para viver o que vier. Em uma frase? Eu enxerguei a mulher que existe em mim. Abertura. Movimentos. Amor. Mulher. Expansão.